Olá! Nessa aula nós vamos concluir a aplicação do perfil de clientes da campanha de marketing. Se você não viu as aulas anteriores, recomendo fortemente que você dê uma olhadinha. Na primeira aula, a gente fez uma contextualização e começou a avaliar cada variável. A primeira variável, né, que foi se comprou o produto, se comprou o título de investimento. Nas aulas seguintes, a gente foi explorando, na segunda e na terceira, a gente foi explorando cada variável e como é que, e principalmente extraindo os insights que conectam essa variável, né, essas variáveis, essas informações aqui, com o problema de negócios, né? Ou seja, como é que a idade, a profissão, o estado civil, como é que eles podem ajudar a gente a entender os clientes que compraram e que não compraram, né? Para quem faz mais sentido oferecer esse título de investimento e para quem não faz tanto sentido oferecer. Tá? Claro que aqui a gente está avaliando cada variável individualmente. Então, como eu falei nas outras aulas, análise exploratória é a primeira etapa. E dentro da primeira etapa, análise exploratória, a gente vai avaliar cada variável individualmente para identificar se a gente tem muitas informações que não estão preenchidas, se tem alguma informação que não está correta, né? Então a gente falou nas aulas passadas da idade, né? Se eu tinha, eu poderia ter aqui idades menores que 18, 2, 3 anos, será que isso está certo, né? Ou mais que 150 anos. Então, a gente fazer a análise individual de cada variável é importante para identificar problemas, tá bom? Então, até aqui tudo certo, né? Teve algumas variáveis só que elas não tinham a informação totalmente preenchida, né? Então tem alguns aqui, no caso da formação, 5% dos clientes não têm essa informação. Então isso aqui também é importante, porque quando a gente tira alguma conclusão em cima das demais, fala assim, ó, eu tenho 13% de clientes no ensino fundamental. Mas e se esses 5% aqui todos forem do ensino fundamental? Né? Então aqui exatamente não vai ser 13, vai ser 18. Então, a gente tem que tomar algum cuidado maior quando a gente tem as variáveis com uma informação aqui desconhecida. Tá? Então, claro, né, a gente vai usar essa informação, mas a gente tem também que lembrar que uma parcela não está com a informação preenchida. Bom? Bom, isso aqui é uma revisão rápida do que a gente viu nas últimas aulas. Nessa aula a gente vai terminar a análise das variáveis. Então vamos lá, eu vou copiar aqui a nossa tabela aqui para o lado. Vamos tirar o saldo conta corrente e trazer o tem hipoteca. Vou copiar aqui também o cabeçalho e vamos ajustar aqui essas colunas. Bom, como sempre, o percentual acumulado ele não é atualizado automaticamente. Então vamos trocar aqui em hipoteca. Bom, e aí a gente tem então aqui os clientes. Vamos ajustar aqui também, né? Aqui é hipoteca, hipoteca. Bom, aqui a gente tem 46% dos clientes com hipoteca, 54% dos clientes sem hipoteca. Então a maioria não tem hipoteca. Esse já é, né, um primeiro insight. Então vamos lá. A maioria dos clientes, 54%, não possuem hipoteca. E lembrando que a gente está falando aqui, né, todo esse contexto de negócios é relacionado à venda de um título de investimento. Então, como é que a hipoteca pode influenciar isso, né? Será que as pessoas que têm hipoteca, elas estão ali com uma dívida e isso provavelmente dificulta elas terem um investimento? Ou não, de repente elas estão investindo tão bem, esse título ele rende tanto que vale a pena você deixar o seu dinheiro no título de investimento e pagando a hipoteca com os juros, por exemplo, do rendimento. Né? Então, são dúvidas que vão surgindo. Então, um insight que pode aparecer aqui é fazer uma comparação, né? Qual a comparação entre
os juros pagos pela hipoteca e os juros do rendimento da aplicação no título de investimento. Porque isso vai ajudar muito, eventualmente até direcional. Mesmo que você tenha uma hipoteca, vale a pena você investir porque esse rendimento aqui vale muito mais, né? Você pode pagar, por exemplo, a hipoteca com juros, enfim, explorar possibilidades. Quando a gente olha aqui essa tabela, o que a gente tem que fazer é, como eu disse nas outras aulas, né, e vamos falar muito ainda nas aulas seguintes, como é que a gente conecta esse conhecimento com o contexto de negócio. Bom, então, a gente tem aqui hipoteca. Vamos criar também, né, eu falei das outras vezes, uma visualização. Então, vamos ver se tem aqui o modelo. Acho que eu salvei aqui o gráfico de pizza também. Ó. Então, são só duas categorias. Vamos colocar aqui, possui hipoteca. 54 não e 46 sim. Aqui as cores vão ficar pela ordem, né? Aliás, pelo sim e não. Então, se você, dependendo do que for sim e o que for não, você pode trocar. Aqui pode ser que o sim tem hipoteca seja ruim, porque se ele tem, né, essa dívida, é mais provável que ele não tenha tanto para investir. Então, o que a gente pode fazer aqui é inverter, e aí nesses casos a gente tem que inverter manualmente. Vou clicar aqui e alterar. Então, o que é não é 54 e o que é sim é 46. Então, vamos lá agora para a penúltima variável. Né? Vamos aqui tirar o hipoteca e colocar o empréstimo. Trazer aqui nosso cabeçalho. Empréstimos. Aqui e aqui também. Legal. E vamos ajustar aqui também essa coluna do percentual acumulado. Legal. Aqui já vamos colocar direto o gráfico e aí a gente analisa direto pelo gráfico. Ok. Possui empréstimo. Então, aqui é o contrário também, né, pelas cores, né? Então, por quê? Quem possui empréstimos, como eu falei um pouquinho antes, provavelmente vai ter menos recurso para poder investir. Né? Então, o que a gente gostaria é que a maior parte das pessoas, né, para poder fazer esse investimento, não tivesse empréstimo, será? Né? Ou será que não? As pessoas que possuem empréstimos, elas podem ter algum perfil diferente e tem um empréstimo, mas elas pagam esse empréstimo com juros, né? Então, é importante, como eu falei também nas outras aulas, a gente tomar cuidado com alguns julgamentos que a gente faz, né, algumas conclusões que a gente tira, além do dado que está aqui nos próprios dados, tá? Então, em caso de dúvidas, consulte o especialista. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar o nosso primeiro insight aqui, a grande maioria dos clientes, aqui é 88%, não possui empréstimo. E a dúvida, né, o que você vai perguntar para o especialista é como esse. Aliás, vamos colocar aqui de um outro jeito. Ó. Como o cliente possuir empréstimo dificulta a aquisição de um título de investimento. Né? Aqui está até mais direto, mas eventualmente ele fala assim: poxa, não sei, a gente tem que ver isso nos dados. Mas vamos pensar então diferente, né? Será que o cliente possui empréstimo faz com que ele tenha menos recursos disponíveis?
ou ele está pagando esse empréstimo, como eu falei um pouquinho antes da hipoteca, com juros de investimentos que estão sendo super rentáveis. Então a gente já tem aqui o contraponto, né, e você pode perguntar para ele das duas formas, né? Comunicação é sempre alguma coisa que tem muitas possibilidades, então é legal você explorar. Se de uma pergunta, né, quando você perguntar muito diretamente do título, talvez não vai dar certo, você pode perguntar então de uma forma mais ampla, tá bom, mas e se o cliente que tem o empréstimo, ele naturalmente tem menos dinheiro para investir? E aí fala assim, não, isso com certeza sim, com certeza não, não sabemos, né? E aí a gente vai partir depois para mais aprofundamentos. Poxa, legal, como é que a gente consegue descobrir isso? Essa é uma informação relevante? Se sim, né, aí vocês precisam procurar onde estão esses dados, onde estão essas informações para enriquecer essa análise, esse estudo. Bom, então tem essas duas formas aqui da gente perguntar. E eu não vou, né, nem mudar as cores aqui, porque o que é bom, o que é ruim, vai depender um pouco aqui dessa resposta do especialista. Tá? Então, de novo, falei algumas vezes, né, e vou falar outras, se você não domina totalmente essa área de conhecimento do estudo de caso, é importante você contar sempre com o especialista. Ok? Legal. Vamos lá então agora para a. Deixar aqui. Para a última variável, né? Então, vou tirar aqui o tem empréstimos e trazer o quantidade de ligações. Vamos ajustar aqui já a variável do percentual acumulado. Ok. Aqui, ó, a quantidade de ligações. E aqui também, quantidade de ligações. Bom, essa variável é uma variável quantitativa, né? Então, já deu para ver aqui que só a tabela assim é aquela tabela que não vai resumir muita coisa. Então vamos usar aqui o recurso de agrupar. Vou agrupar aqui de 3 em 3 ligações. Isso vai ficar muito. Acho que sim, né? E aí a gente pode usar algum outro recurso que a gente usou lá também, que é o estouro, né? Então aqui no agrupar, eu posso colocar aqui de 1 a 63. Aliás, de 1 a 63 de 3 em 3. Mas vamos supor que acima de 20 ligações já é muito, né? Então eu vou finalizar aqui em 20. Tá? Então a gente tem de 1 a 3, 4 a 6 até o 21, e aí do 22 em diante. Bom, o que dá para a gente ver aqui que tem um erro nessa soma acumulada, né? Então vamos lá, o percentual da soma acumulada em, e aí quantidade de ligações feitas, e ele ajusta. Tá? Então esse é um problema no Excel, ele vai, conforme você vai atualizando, a soma acumulada aqui ela pode se perder. Tá? Vamos formatar aqui e já vamos construir aqui o nosso gráfico de Pareto, né, no modelo que a gente salvou, para facilitar, para a gente ter mais produtividade. É o gráfico de Pareto. Ok. E vamos colocar ele para cá. Quantidade. Escrever por extenso, né? Quantidade de ligações. Então, aqui foi a quantidade de ligações que foram feitas para cada um dos clientes. E aí a gente já percebe aqui no princípio de Pareto, né, que 1 a 3 ligações já corresponde a 82% dos clientes. Então, em 82% dos clientes, foi necessário fazer de 1 a 3 ligações para conseguir o contato, fazer a apresentação, né, do produto e ele optar por querer comprar ou não o título de investimento. Mas teve algumas situações, né, e aqui é 0%, porque foram bem poucos, que precisaram de 22 ligações. Né? Então, de novo, quando a gente está olhando perfil, a gente está procurando por características que têm uma frequência maior, que são mais comuns, que aparecem mais. Então aqui a gente já pode colocar esse insight
de que cerca de 80% dos clientes, ou vamos colocar exato, né? Para 82% dos clientes foi necessário realizar entre uma e 3 ligações para estabelecer, para fazer a apresentação e obter uma resposta sobre a compra do título. Legal. E aí você pode pensar, poxa, mas olhando aqui a base de dados, ele fala a quantidade de ligações feitas, né? Não tem nada falando sobre necessárias para fazer a venda. Verdade, é um ponto que eu falei para você na primeira aula, né? Em algumas situações, você vai ter um metadados e isso é fantástico. Você vai ter uma série de informações mais detalhadas sobre cada uma dessas variáveis. Em outras situações, você pode não ter essa informação. Tá? E quem que vai trazer isso para você? Quem que vai explicar o que cada uma dessas variáveis representa? Isso aí, o especialista. Então, quem conhece do negócio, nesse caso aqui, o pessoal de marketing, né, que fez o estudo, quem fez as ligações, quem coordenou toda a campanha, então eles é que têm que ser consultados, eles que vão te passar essa informação, tá? E aqui é exatamente para você sentir essa dificuldade, né? Porque no mundo real é assim. Se a gente trouxer aqui tudo muito certinho, você vai ter muitas dificuldades depois quando for para o mundo real, porque infelizmente, né, a gente ainda tem um espaço bastante grande de melhoria nos processos, de extração da base, de qualidade dos dados, tá? Isso varia muito de empresa para empresa, mas, né, se você já tiver experimentado essas dificuldades aqui, quando você for para o mundo real, você vai estar muito mais preparado, muito mais preparada, tá bom? Então, consultamos o especialista e ele falou: não, aqui é a quantidade de ligações que a gente fez para conseguir o contato, fazer a apresentação e coletar lá se ele quer comprar o produto ou não. Tá bom? Então é isso, 82%. O que é bom, né? Assim, a gente não precisa fazer tantas ligações, né? De 1 a 3 já foi suficiente para 82% dos clientes. E tem mais 13, né? Então, se fosse pegar aqui 95, ó, o acumulado, até 6 ligações, né? Então, até 6 ligações, eu atinjo aqui 95% dos clientes. Então, vamos lá. 95% dos clientes foram contatados em, no máximo, 6 ligações. Por que que isso é importante? Como que isso pode ajudar? Né? Aqui a gente não está falando do cliente que atende mais rápido, claro, né? A gente vai procurar sempre aquele cliente que atende mais rápido. Mas será que vale a pena a gente ter um ponto de atendimento, né? Uma pessoa no telemarketing ligando 22 vezes para um cliente até conseguir uma resposta? Mesmo que esse cliente diga sim, será que o benefício que ele vai trazer por ter aceitado compensou esse esforço das 22 ligações? Né? Então, talvez, né, com 6 ligações, assim, poxa, 6 ligações, atingir 95% dos clientes e eu tive um gasto, um custo aqui limitado, né, porque eu parei em 6. Agora, por mais que não sejam muitos, né, se a gente multiplicar essas quantidades aqui de clientes por ligações, a gente vai ver que é um número bastante grande. Isso exigiu, com certeza, muitas pessoas, né, ou uma pessoa ligando por muito tempo para esses clientes para tentar o contato, tá bom? Então, mesmo que alguma variável não esteja exatamente relacionada, né, mas o que a quantidade de ligações pode influenciar, né? Talvez ela não seja diretamente relacionada no sentido de dizer, né, se o cliente vai aceitar ou não. Não dá para dizer aqui que quem atende mais rápido, né, ou a central
conseguiu falar mais rápido, vendeu mais ou vendeu menos, né? A gente ainda não chegou nesse ponto, né? Então, o importante aqui é a gente, de novo, extrair os fatos, né? E hipóteses que a gente pode levar pro especialista poder tomar, assim, aí sim, né? Conectar de novo, né, com o negócio. Você já vai ter feito um trabalho incrível de buscar essas conexões em todas as variáveis que você fez, e ele, com certeza, né, conforme você for discutindo e for apresentando cada uma dessas variáveis para ele, você também vai aprender sobre o negócio. Tá? Então, isso é uma coisa muito legal da profissão, das profissões de dados, né? Você aprende muito sobre diversas áreas de negócio. Se você trabalhar num banco, você vai aprender sobre produtos bancários, sobre investimento, sobre empréstimo. Você trabalhar no varejo, né, você vai ter informações sobre perfil de compra, enfim, dá para você aprender muito quando você estiver apresentando, né, todos esses insights. E isso vai te ajudar a ter mais experiência, vai te ajudar a ter mais bagagem para contribuir cada vez mais. Porque na próxima análise que você for fazer, você com certeza vai saber mais. Os insights vão estar mais afiados, vão estar mais valorosos e vão agregar mais para o negócio. Bom? Bom, resumido, a gente olhou aqui todas as variáveis. Como é que a gente resume esse perfil, né? A gente vai fazer uma apresentação quando você for fazer essa comunicação, ou, se você preferir, né, e isso também não tem uma regra, né, depende muito da empresa onde você trabalha, eventualmente você pode apresentar no próprio Excel, tá? Principalmente em reunião de trabalho, é muito mais fácil você mostrar no Excel, porque se o especialista tiver alguma dúvida, você já consegue na hora abrir aqui a sua base de dados, já fazer algum filtro ou criar alguma outra tabela dinâmica. Então, é legal que nessas reuniões você vai começar a perceber que muito valor é percebido com técnicas super simples, né? A gente nem começou a fazer aqui análise bidimensional, né? Análise de correlação, associação. Isso vai ficar para as outras aulas, mas aqui você já consegue gerar muito valor. Eu já participei de vários projetos, que eram projetos de ciência de dados, que tinham o objetivo de construir um modelo mais sofisticado para fazer uma prescrição, né? Ajudar a área a tomar uma decisão, ó, se eu mexer nisso, como é que aumenta a minha probabilidade de fechar o negócio? E quando a gente fez essa primeira etapa de análise exploratória, mostrando cada variável, depois a gente mostrou também a parte de associação e correlação, o cliente, né, a área cliente, percebeu vários insights e já levou um monte de ideias para casa que poderia aplicar no dia seguinte. Mudanças que eles não tinham percebido, porque eles estavam ali na operação, no dia a dia, na correria, e eles não tinham tempo, né, ou uma pessoa ali que conhecesse o suficiente para fazer essa análise, essa exploração. Tá? Então, esse é o poder da análise exploratória. É muito importante. Não subestime, né? Porque de fato pode trazer muito valor. Tá? Então, na apresentação, você pode fazer, né, se for o caso, montar um PowerPoint ou algum outro software de apresentação. Mas, se for possível, eu recomendo que você faça no próprio Excel, porque isso vai te dar mais agilidade. De novo, principalmente se isso for uma reunião de trabalho, né? Porque você vai lá discutir. Você vai falar para ele, ó, puxa, quase metade dos clientes compraram o produto. Qual que é a referência? Isso é muito, isso é pouco? Poxa, isso é pouco, porque historicamente é 70. Não, isso é muito. Poxa, legal, vamos entender então o que que aconteceu. Não, a faixa etária, a gente viu que o pessoal aqui, os clientes, estão com essa distribuição. É mais ou menos isso mesmo? Ah, não, realmente os clientes, a gente tem poucos clientes muito jovens, a concentração é nessa faixa. Ou não, isso aqui está meio esquisito. Normalmente a gente tem clientes bem mais jovens. Bom, então isso tudo é muito rico. Bom, então faça a apresentação, né? Gere os insights, faça o brainstorm e, de novo, se você não conhece tanto, aproveite os conhecimentos do especialista para na próxima vez você poder gerar ainda mais valor. Bom, se você ficou com alguma dúvida ainda, posta aqui nos comentários
para a gente poder te ajudar, né? Eu ou algum outro professor da Preditiva vai poder te ajudar. E avalie também essa aula, né, para dizer para a gente se esse conteúdo está te ajudando, né? O que a gente mais quer aqui é que você não só aprenda as técnicas, ferramentas, né? A gente quer que você interprete, que você mude o seu jeito de pensar e que você gere valor. Então, esse é o nosso objetivo e agradeço muito se você puder avaliar essa aula para ver se a gente está conseguindo cumprir com esse objetivo. Espero que tenha ficado claro e vejo você em uma próxima aula. Até lá!